Talvez você já tenha ouvido essa frase de Jung, grande psicanalista suíço, que diz o seguinte: tudo ao que você resiste, persiste. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre aquela mania, aquela vontade, às vezes até inconsciente que a gente tem, às vezes de colocar os problemas para debaixo do tapete, imaginando que eles vão desaparecer. Só que eles não desaparecem. E nesse vídeo eu vou então contar mais um caso de consultório de uma pessoa que eu acompanhei em sofrologia. O nome dele é Pierre, ele era um homem de 35 anos na época, e ele colocou tanta coisa para debaixo do tapete que ele acabou tendo uma crise de ansiedade completamente espetacular e fora do comum, e precisou acontecer isso para ele procurar ajuda. Olá, meu nome é Simone Simão, eu sou sofróloga, esse é o Calma Gente Calma, e como eu disse logo antes da vinheta, nesse vídeo eu vou contar para vocês a história do Pierre, que é um homem de 35 anos que veio me consultar há algum tempo atrás. Obviamente o nome dele não é Pierre, eu tenho que manter a confidencialidade, né, das pessoas que eu acompanho. Ele me autorizou a contar a história dele. Ele é um homem francês de 35 anos que tem um outro nome e que a gente vai chamar ele aqui de Pierre. Antes de entrar na história do Pierre, eu quero desenvolver mais um pouquinho essa coisa do tentar colocar a sujeira para debaixo do tapete. A gente tem essa mania de não querer encarar os nossos problemas de frente, e as pessoas que sofrem de ansiedade já têm essa tendência natural, né, de não, algumas pessoas, às vezes você tem essa personalidade de não querer reclamar, o Brasil é um país um pouco difícil, eu acho, né, porque a gente tem essa cultura de tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre sambando, tem que estar... Eu acho que isso é pior ainda, eu acho que a cultura brasileira ainda é mais cruel do que a cultura de outros países, porque a gente tem essa obrigação meio de estar com um sorriso permanente no rosto, que não é necessariamente o caso em outros lugares. E eu acho que a gente é muito ajudado também, a pessoa que sofre de ansiedade é muito ajudada também pelas pessoas em volta, né? Que vão frequentemente, quando a gente sofre de algum problema de saúde mental, frequentemente as pessoas vão dizer pra gente: ah, deixa pra lá, esquece, não liga, ah, faz um esforcinho, né? Dá um sorriso. E obviamente que nada disso funciona. Tem também a coisa de tentar se distrair. Ah, vai dar uma volta, vai lavar uma louça, vai se distrair. Gente, a distração... Não é que a distração não funcione, mas você não pode passar a tua vida se distraindo. A distração é uma técnica interessante se você sofre de uma ansiedade de vez em quando, né? Você está esperando um telefonema com o resultado de um exame, por exemplo, que você fez. Você tá, sei lá, esperando teu filho que viajou telefonar para dizer que ele chegou bem. Essa ansiedadezinha, obviamente, você não vai tomar um remédio tarja preta, você não vai ver um psicanalista para te ajudar a viver essas algumas horas que você espera lá do telefone. Então, sim, vai se distrair, vai assistir um filme. Isso aí funciona. Se você sofre de ansiedade crônica, ou seja, se a ansiedade acima do normal é presente na sua vida o tempo todo, todos os dias, você não pode passar a sua vida se distraindo, não é mesmo? Então, para você, se distrair não funciona, esquece, você vai ter que encarar de frente se você quiser solucionar esse problema, e foi o que o Pierre fez. Para começar a contar a história dele, o Pierre, quando ele veio me consultar, ele era um homem de 35 anos que sofria de ansiedade. Quer dizer, ele percebe os primeiros sinais de ansiedade nele quando ele tinha 17 anos de idade. Provavelmente ele já tinha uma personalidade um pouco ansiosa antes, mas o primeiro fato marcante foi aos 17 anos, porque aos 17 anos ele simplesmente decidiu abandonar a escola. Aos 17 anos ele perdeu o avô. Para contextualizar um pouco, ele vivia com a mãe dele. O pai dele, ele conhecia o pai dele, mas o pai dele era um homem ausente da vida dele, então ele foi criado pela mãe, que trabalhava muito porque ela era a única parente dele, né? Eles viviam meio que longe da família, e o avô dele era meio que a única fonte de amor e de ternura que ele tinha na vida dele, porque a mãe dele era uma mãe que trabalhava muito, e quando ela chegava em casa, ela não era uma mãe assim muito carinhosa, muito atenciosa com ele. Então ele não se sentia à vontade para reclamar de nada, porque materialmente nada faltava. Ele não vivia
uma vida luxuosa nem nada, mas nada faltava, até porque a mãe dele trabalhava muito para isso. Então, a mãe dele, sendo uma mãe solo, que cuidava dele sozinha, que sempre cuidou dele sozinha, ele não tinha coragem, ele não se via reclamar com a mãe dele que ela não era atenciosa, que ela não era carinhosa. Então, pra ele, aquilo era a realidade dele. Quando ele sentia alguma falta de alguma coisa, ou essa falta de carinho ou de atenção era suprida pelo avô, ou ele engolia seco, sorria e dizia que estava tudo bem. Então ele desenvolveu essa personalidade de tá tudo bem, tá tudo ótimo, não posso reclamar de nada. Quando o avô dele morreu, ele tinha 17 anos de idade, para ele foi um grande choque, mas ele não reagiu. Ele com certeza foi muito afetado por essa morte, mas ele não queria colocar mais dor em cima dos ombros da mãe dele, né? Ele teve sempre essa postura desde criança de meio que querer proteger a mãe dele. Então a mãe dele já estava sofrendo porque perdeu o pai, a mãe dele já tinha que cuidar de muita coisa, então ele ficou ali, já começou a se blindar desde ali. Só que a pressão foi tanta, né, até porque quando você coloca a sujeira para debaixo do tapete, ela não desaparece, então a dor estava ali, ele simplesmente decidiu que ele não ia encará-la. Decidiu inconscientemente, obviamente. Chegou uma hora que ele não conseguia mais frequentar a escola, então começou a trabalhar. Como ele não tinha nenhum diploma, ele começou a trabalhar no comércio, ali perto da casa dele, em lojas e tal, e é muito difícil trabalhar no comércio, né, porque quem diz comércio diz público, né, quem diz público diz estar sempre sorrindo, e é muito difícil fazer isso quando você sofre de ansiedade. Então ele foi, mesmo assim, porque o comércio era basicamente a única coisa que estava ali disponível para ele conseguir um emprego rapidamente, então isso fez com que ele treinasse mais ainda essa fachada, né, essa poker face que ele tinha permanentemente, esse sorriso permanente que ele tinha nos lábios. Então ele era um bom vendedor, ele vendia bem, ele trabalhava bem, ele tinha boas comissões, ele não teve nenhuma dificuldade com a vida profissional em si, mas ele estava vestindo um personagem, né? Ele estava interpretando um Pierre sorridente e bom vendedor e à vontade com as pessoas, sendo que no fundo não era nada disso. Era mais uma vez aquela blindagem que ele tinha, né? Para não deixar passar nenhuma emoção. Ele me contou, então, ele continuou. Ele evoluiu praticamente a vida toda dele no comércio, ele mudou de emprego algumas vezes, mas ele sempre trabalhou com o público e sempre trabalhou com o comércio. E ele sempre manteve essa fachada de homem sorridente, ele nunca comentou da ansiedade dele com ninguém, com a mãe dele, com os amigos dele, ninguém nunca ficou sabendo do que ele vivia internamente, do medo permanente que ele tinha dentro dele. Ele acordava de manhã todos os dias com medo de ir trabalhar. Ele servia as pessoas, né, no comércio onde ele trabalhava, e quando ele fazia pausas, ao invés de ir conversar com os colegas e fumar um cigarro e tal, ele ia para o banheiro vomitar. Não que ele vomitasse todos os dias, mas a pressão era tanta aquela coisa fervilhando dentro dele que ele não podia mostrar, né, porque ele estava sempre com um sorriso, que era tanta pressão que ele ia no banheiro vomitar. Ele chegava em casa, obviamente você fingir que você é quem você não é, consome muita energia. Então ele chegava em casa à noite, ele ia deitar na cama absolutamente exausto, ele não tinha vida social, ele não tinha uma namorada, ele não tinha nada. Ele ia da casa para o trabalho, porque o trabalho consumia toda a energia que ele tinha. Fingir ser quem você não é, que seja voluntário ou involuntário, no caso dele era uma questão de sobrevivência, ele precisava trabalhar e ele precisava fingir, obviamente, que ele era uma pessoa sorridente, porque no comércio não ia rolar de outra maneira. Então ele continuou evoluindo nessa vida e obviamente isso é um círculo vicioso, porque quanto mais você sente essa ansiedade, mais você se fecha, né? Mais ele ia se fechando, mas era impossível para ele ter uma vida social. Ele estava sempre muito cansado. E quanto mais o tempo ia passando, mais ele tinha medo de que as pessoas descobrissem o verdadeiro Pierre. Né? O verdadeiro Pierre que sentia muito medo, que sentia muito pânico, que tinha crises de pânico. Ele me dizia que com o tempo, quando ele tinha lá para uns 20, 25, ele foi tendo as primeiras crises de pânico dele, que aconteciam inclusive em situações absolutamente banais. Tipo, ele estava em casa assistindo televisão e de repente o telefone tocava, ele tinha uma crise de pânico, ele não conseguia mais respirar, ele tinha dores de cabeça absurdas. Obviamente também que ele não conseguia dormir, né? Ele me contava que ele passou 10, 12 anos da vida dele
morrendo de cansaço, sem conseguir dormir, né? Porque você sabe que morrer de cansaço não significa que você vai necessariamente conseguir dormir. Quando você é ansioso, a cabeça tá ali a mil sempre, então é muito difícil dormir nessas condições. Então ele ficava assistindo televisão, e às 4 horas da manhã, mais ou menos, ele, não é que ele dormia, ele apagava, né? Totalmente exausto, e às 6, 6h30, 7, o despertador tocava para ele trabalhar. Então ele funcionou anos e anos da vida dele com 3, 4 horas de sono por noite, o que é muito abaixo do necessário. Tem algumas pessoas aqui e ali, eu já fiz um vídeo sobre isso, as necessidades de sono variam de uma pessoa para outra, mas a grande maioria das pessoas precisa de muito mais do que 4 horas por noite para funcionar normalmente. E quanto mais você passa tempo enganando o seu corpo, mais ele manda mensagens fortes, né? Se você fala com uma pessoa baixinho e ela não te ouve, o que você vai fazer? Você vai falar mais alto, né? Se mesmo falando mais alto ela não te ouve, o que você vai fazer? Você vai gritar, né? Até a pessoa ouvir o que você tem para dizer. O corpo é a mesma coisa. Via de regra, o corpo é muito bem feito, né? Então o seu corpo, se ele manifesta ali uma dorzinha de barriga, um coraçãozinho batendo um pouco mais rápido, e você não faz nada, ele vai mandar mensagens cada vez mais altas e mais espetaculares até você fazer alguma coisa. E foi exatamente o que aconteceu com o Pierre. Pierre um dia estava numa viagem de trabalho, que para ele já era algo assim difícil, muito, muito difícil de aceitar, né? Tá longe de casa, mas ele não tinha escolha e ele estava numa viagem tão longe de casa a trabalho. Ele acabou o dia de trabalho dele, eram 6, 7 da noite, ele estava no bar do hotel onde ele estava, tomando um vinhozinho. Enfim, ele estava lá e de repente, do nada, é sempre assim, do nada, ele começa, tinha outras pessoas no bar do hotel, né, e de repente ele começa a ouvir, ele tem a impressão de que as pessoas que estão falando à volta dele estão como se elas tivessem um pano na frente da boca. Ele ouve a voz das pessoas assim como se ele estivesse dentro de um aquário, ele falou. Justamente, a sensação de aquário continua, ele tinha uma impressão assim como se ele estivesse com água dentro dos ouvidos, assim, uma sensação muito, muito estranha. Ele, durante alguns minutos, ele ainda fica ali no bar do hotel, fingindo, como ele sempre fez, né? Fingindo que tá tudo bem, fingindo que não está nada acontecendo. Foram anos de treino fingindo que não tinha nada acontecendo. Então ele estava muito bom já, ele já tinha ali uns 34 anos de idade. Ele começou a fingir que estava tudo bem aos 17, né? Então eram ali praticamente 20 anos de muito treino fingindo que estava tudo bem. Então ele continuou fingindo que estava tudo bem, só que o corpo dele já não aceitava mais, né? O corpo dele foi mandando mensagens mais e mais espetaculares. Aí ele viu ali que não ia dar para continuar fingindo, foi pro quarto de hotel. Chegou no quarto dele, ele teve a primeira experiência da vida dele do que a gente chama de desrealização, ou seja, ele chegou no quarto de hotel dele e ele tinha a impressão de que ele não estava lá, que ele estava fora do corpo dele, que ele estava observando uma cena. Ele via o quarto dele completamente escuro, com a luz acesa, né, completamente escuro e completamente fora de foco, e como se ele não estivesse realmente no quarto. Então uma situação completamente desesperadora, completamente, né, ele estava em pânico, ainda com o tal do barulho de como se estivesse com água nos ouvidos. Ele ficou, ele sentou, ele tentou respirar, enfim, ele tentou fazer algumas coisas, nada dava certo, ele continuou com dificuldade de respirar, obviamente a respiração nessas horas, né, fica completamente exacerbada, completamente louca, e ele ficou ali durante alguns minutos, ele não sabe contabilizar quanto tempo, isso durou, obviamente você perde a noção do tempo nessas horas, e ele ficou ali durante algum tempo se perguntando o que ele podia fazer para sair daquela situação, e ele não via nenhuma solução. Beber água não adiantava, enfim, ele não tinha como sair, não tinha o que fazer. E ele veio a hipótese de procurar ajuda. O que para ele até então era absolutamente impossível, inimaginável. Até então ele nunca tinha pedido ajuda de ninguém. Ele nunca tinha comentado, nunca ninguém tinha ficado sabendo que ele era uma pessoa ansiosa, que ele sofria regularmente de crises de pânico, mas até então ele não tinha tido uma crise de pânico tão importante quanto essa, tão espetacular quanto essa. Ele acabou não tendo escolha, ele ligou pro saguão do hotel, uma pessoa subiu no quarto, chamou uma ambulância e tal, vieram médicos que, enfim, cuidaram do caso, acabaram dizendo que ele não tinha nada, que, enfim, era uma noite mal dormida e tal.
Ele sabia que não era, né? Então a crise acabou passando, mas enfim, Pierre sabia que não era só, contrariamente ao que o médico disse, não era só uma questão de uma noite mal dormida ou ele não se alimentou bem naquele dia. Por que eu tô contando essa história pra você? Porque eu quero dar o exemplo, infelizmente muito típico, de um homem que passou 18 anos da vida dele sofrendo de ansiedade, sofrendo de insônia, sem vida social. Talvez um caso um pouco extremo, não são todas as pessoas que sofrem de ansiedade que entram num quadro assim tão extremo. Mas são muitas também que sofrem em silêncio durante anos e anos e anos e anos, sem dizer nada pra ninguém, com vergonha de pedir ajuda. E essa vergonha de pedir ajuda é ainda mais real nos homens, né? Os homens, é mal visto, infelizmente, na nossa sociedade, para um homem pedir ajuda. Então, para ele foi muito difícil. Precisou chegar nesse ponto de ter uma crise de desrealização para ele dizer: eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso mais continuar desse jeito. Eu ignorei esse meu problema durante 18 anos da minha vida e agora eu vivi uma crise dessa. Se eu continuar ignorando, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Um outro ponto importante também que eu tenho que dizer é que Pierre passou esses anos todos sem procurar ajuda, não era só por uma questão de ter vergonha de procurar ajuda. É também porque ele sabia que ele ia ter que tomar remédio, provavelmente. Ele tinha esse preconceito contra tomar remédio, porque ele não queria ficar dependente de remédio, coisa e tal. E outro ponto importante também é que, como ele mudou de emprego algumas vezes na vida dele, aqui na França geralmente você tem um exame médico toda vez que você começa um emprego novo. Obviamente que é um exame médico meio que geral, assim, né? O médico te examina ali na hora e tal, faz alguma pergunta e tal. De vez em quando ele fazia um exame de colesterol aqui, tireoide ali e tal. Então, globalmente, estava tudo ok na saúde, no corpo físico dele, né? Ele não tinha problema de diabetes, ele não tinha colesterol, os pulmões estavam ok, enfim. Então, estava tudo bem. Esses exames médicos periódicos que asseguravam ele de que com o corpo físico dele estava tudo bem, eram meio que uma garantia de que, bom, não preciso ver médico, tá tudo ok, vamos deixar correr. E como que o Pierre chegou até mim? Ele, depois desse episódio do hotel, ele foi procurar um médico, então ele já tinha googlado o problema dele, ele já sabia que ele ia provavelmente ter que passar pelo remédio químico, né, o que ele não queria, mas ele já sabia que ele não ia necessariamente ter escolha indo ver um médico e que tomar remédio não é necessariamente uma prisão. Você pode muito bem tomar remédio durante algum tempo, sair desse quadro de ansiedade que te impede de viver normalmente e ir diminuindo a quantidade de remédios até parar. Não, isso não era impossível, ele viu, né, depoimentos de outras pessoas, então ele já tinha uma visão talvez um pouco mais otimista da coisa. Então ele foi ver esse médico, ele começou a ter um tratamento, né, com remédios químicos, realmente normal, né, para ansiedade, mas ele está muito claro na cabeça dele que ele queria tomar esses remédios o mínimo de tempo possível, que ele não queria, ele tinha muito medo da questão da dependência dos remédios. E aí, paralelo ao tratamento médico, ele foi ver um psicólogo, ele consultou um psicólogo que ajudou um pouco a destrinchar toda essa questão do funcionamento dele, né, desse funcionamento de meio que colocar um sorriso no rosto e não querer reclamar, e não querer pedir ajuda, por que ele era assim, como que ele podia fazer para não ser mais assim. E foi esse psicólogo que falou pro Pierre da sofrologia e foi assim que ele chegou até o meu consultório algum tempo atrás. O Pierre foi uma pessoa que eu tive muito prazer em acompanhar porque ele estava muito motivado. Ele realmente queria sair daquela situação, ele realmente tinha plena consciência de que ele podia ter um papel ativo na melhora do estado dele. Ele não era aquele paciente que estava ali, tô tomando remédio e vamos deixar o remédio fazer. Ele sabia que ele, né, com a ajuda do psicólogo, com a ajuda da sofrologia, com a ajuda da respiração, com a ajuda das visualizações, ele podia também melhorar o estado dele, e assim foi. Ele repetia os exercícios na casa dele todos os dias, tá? E ele foi melhorando de maneira bastante progressiva. Começou já com a questão da respiração, depois de uma ou duas sessões ele tinha a impressão que ele respirava melhor, que ele tinha algumas tensões aqui na região do peito, na região da barriga também, que iam, dores físicas mesmo, de tensões que ele nem percebia que ele tinha antes, né, porque o corpo dele era tão travado que ele nem percebia mais que ele tinha certas tensões. Ele foi se dando conta de tensões que ele tinha nos ombros, no peito, na barriga,
e foi meio que se desfazendo dessas tensões com a ajuda da respiração. A consequência disso é que ele foi sentindo que ele tinha menos ansiedade durante o dia, a ansiedade ainda estava presente, mas ele estava percebendo que acontecia menos, com menos frequência dele ter episódios de ansiedade. Ele foi começando a dormir um pouco melhor também, ao invés de cair de exaustão às 4 da manhã, ele caía de exaustão à 1 da manhã, o pouco de sono que ele tinha era um sono um pouco mais reparador, um pouco mais pesado. Ele utilizou um termo muito interessante para falar da melhoria dele. Ele falou, eu tenho a impressão que eu estou me limpando, aos poucos as tensões estão saindo e a ansiedade também está saindo aos pouquinhos. Algumas semanas ele já começou a conseguir dormir noites de 6 horas, né, o que já era 6 horas seguidas sem se acordar, o que para ele já era muito. Ele me disse que ele foi perdendo aos pouquinhos aquela sensação de frio na barriga que ele tinha antes de ir trabalhar, né, porque ele tinha frio na barriga por absolutamente nenhuma razão, né, o que é típico da ansiedade, você antecipar acontecimentos. Aos pouquinhos ele foi percebendo que ele estava conseguindo controlar a ansiedade. Ele me dizia que ele era como se antes, ele, assim, numa escala entre 0 a 10 de ansiedade, ele estava permanentemente no 8, né? Acontecia qualquer coisinha, ele já ia para o 10 direto. E agora ele sentia que o estado normal dele estava descendo, estava indo para o 5, estava indo para o 4, né? Então ele já estava sentindo que a ansiedade ainda estava ali, mas aos pouquinhos ele estava se limpando e se livrando dela. E eu fiz, então, um acompanhamento de um pouco mais de 2 meses com o Pierre, que é muito pouco, gente. Ele conseguiu mudar muita coisa na vida dele em somente 2 meses e meio, o que é muito pouco. Foram 10 sessões que eu fiz com ele, 10 ou 11, 10 eu acho. 10 sessões eu fiz com ele. E, gente, isso é muito pouco tempo para os resultados espetaculares que o Pierre teve com a sofrologia. Eu tive notícias dele algum tempo depois, alguns meses depois, ele me escreveu uma mensagem espontaneamente, não pedi nada, mas eu fiquei muito feliz de receber uma mensagem dele, praticamente 1 ano depois da gente ter trabalhado juntos, e ele me disse uma frase que eu gostei muito e que é típico das pessoas que justamente treinam em casa e estão motivadas. Ele falou, ficou gravado no meu corpo. Aquela sensação de bem-estar que ele sentia durante a prática da sofrologia ficou gravada no corpo dele. E quando fica gravada no corpo, você consegue, de novo, sentir esse bem-estar praticamente quando você quiser. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o caso do Pierre, um caso de sucesso, eu diria, com a utilização da sofrologia para a ansiedade. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir os outros vídeos, de dar um like nele, de mandar ele para uma pessoa que sofra de ansiedade e de dizer para essa pessoa que tá tudo bem, você pode melhorar. E se essa pessoa for você, você pode melhorar o seu estado, tá? Pratique exercícios de respiração, pratique os exercícios daqui do canal e muito em breve eu vou lançar um acompanhamento também para ansiedade especificamente e sofrologia. Então um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.